Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas sobre medidas separatrizes, eu queria comentar um pouquinho sobre percentil e decil. Eu tinha prometido falar um pouco sobre dados agrupados, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque eu percebi que eu tinha comentado pouco sobre isso e eu queria mostrar algumas coisas interessantes sobre esse conteúdo. Bom, sobre percentil, a gente deve lembrar que o percentil ele indica que há X% de dados inferiores. Por exemplo, se eu estiver analisando o percentil 92, eu sei que 92% dos dados estão inferior a esse que eu estou analisando, tá certo? Então, como o nome sugere, o percentil ele divide o conjunto em 100 partes iguais, né? Então, a gente tem 99 percentis, onde o termo zero, né? A posição zero indica o menor valor, e a posição máxima, seria o 100 no caso, indica o valor máximo, né? Mas entre esses extremos existem 99 percentis. Uma coisa importante que eu queria destacar é porque a equação que a gente está utilizando é levemente diferente da que tem no livro, né? No material didático. E por que isso? A gente está tendo um enfoque no Excel. E as equações do Excel, elas precisam um pouco mais de precisão. Não é que aquela equação esteja errada, é porque o grau de precisão é um pouco menor em comparação a essa, né? Então, a gente está utilizando esse valor aqui. Então, vamos lá, vamos para um exemplo. Bom, eu quero calcular o percentil 25, 50 e 75 desses dados que eu dei aqui, né? Então, a equação para calcular o percentil vai ser percentil.inc, né? Do mesmo jeito do quartil. A gente seleciona todos os valores que a gente está interessado, né? Aperta F4 para travar, aqui F4 para travar, ponto e vírgula, e eu digo o percentil que eu quero. Observe que se eu colocar 25, ele vai dar um erro. Por quê? Porque é por 100, então eu tenho que botar a porcentagem dele aqui, olha. Então, 25%, certo? E assim os outros valores. Eu só quero lembrar que o Excel que a gente está utilizando é uma versão online, que é uma versão gratuita, né? Vocês têm acesso a isso, é pesquisar Excel online no Google, que basta ter uma conta da Microsoft que dá certo. Então, olha, eu quero o percentil 50, quer dizer que 50% dos dados estão inferiores a 77, e o percentil 75. Eu escolhi esses valores porque eles coincidem com um dado que a gente já estudou, que seria os quartis, né? Quartil Inc. Seleciono todos os dados, F4, ponto e vírgula. Olha, o quartil 1 é exatamente 25%, né? Ou o percentil 25%. Deixa eu puxar aqui para os outros. Aqui, olha, o percentil, o quartil 2 ele coincide com o percentil 50 e o 3 coincide com o percentil 75, certo? Outro dado importante seria o decil. O decil a gente não vai abrir as equações porque ele é um caso particular do percentil, se a gente for pensar. Imagine que eu quero o decil 1, o decil, sei lá, o 5 e o 7. Pense comigo, o decil ele divide em 10 partes iguais e o percentil ele divide em 100. Isso quer dizer que dentro do percentil está o decil. Por exemplo, o decil 1 vai ser o percentil, deixa eu ver, o percentil 10, não é isso? O decil 5 vai ser o percentil 50, que coincide com o quartil 2. E o decil 7 vai ser exatamente o percentil 70. Então, isso poupa um pouco do trabalho, certo? Então, vamos usar as equações. Percentil, eu quero o decil 10, né? Então, ou melhor, eu quero o decil 1, que é o percentil 10. Seleciono todos os dados aqui, F4 para travar, e o 10, lembrando, botar em porcento. Ou eu posso botar assim, eu posso botar 0,1 na mesma coisa, tá certo? Mas vamos botar 10%, que é um pouco mais simples. Então, tá aqui o valor, né? A gente tem exatamente o valor interessado, que seria o decil 1.
Se eu puxar aqui, eu consegui o decil 5, né, mas eu tenho que colocar aqui o 50% e o decil 7, que é o percentil 70. Pronto. Então, eu consegui encontrar os valores, né? Agora, e como é que eu consigo fazer isso na mão, né, no cálculo? Lembra da equação que eu acabei de mostrar? Então, por exemplo, se eu quero vamos fazer na mão a localização do percentil 70. Então, como é que eu faria? A equação é o seguinte, é n menos 1 vezes o percentil que a gente está interessado dividido por 100 mais 1. Essa é a equação, não é isso? Então, a quantidade, esse n é a quantidade de termos. Existem quantos termos aqui? Existem 15, né? E a gente está interessado no percentil 70. Então, olha, ele está dizendo que está localizado na posição 10,8. 10,8 está entre 10 e 11, né? Está mais perto de 11. Eu poderia usar aquele método que eu mostrei a você na aula anterior, que multiplicava o 11 por 0,8 e o 10, vamos fazer aqui, olha, é igual a o 11, porque ele está mais próximo, né? 0,8 mais o 10 vezes 0,2. Então, a gente teve exatamente o mesmo valor. Mas uma maneira talvez mais fácil de você fazer, para não ter dúvida, é o seguinte. Eu pego a posição 10 e somo com a diferença da 11 com a 10 vezes a parte decimal, que é 0,8. Olha, deu exatamente o mesmo valor. Entenderam? Então, aqui a gente conseguiu encontrar, calcular à mão, olha, o 10,8 é a posição do percentil 70, e aqui vai estar o valor do percentil 70, tá ok? Por exemplo, eu quero vamos usar um desses valores que a gente calculou aqui. Eu quero 25, né? Então, L 25 vai ser como? Igual, número de termos são 15 menos 1 da equação, vezes a posição que eu quero, que é 25, dividido por 100 mais 1, 4,5. Então, olha, vai ser a posição 4 mais a diferença da 5 pela 4, vezes a parte decimal, que é 0,5. Pronto. 70, que coincidiu também com o mesmo valor. Vamos pegar um mais esquisito, sei lá, a localização do 13, não um número esquisito aqui. Então, como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito. Número de termos, 15 menos 1, vezes o valor do percentil que eu quero, que é 13, dividido por 100, mais 1. Então, deu 2,88. Como é que eu faço? Eu seleciono a posição 2, mais, aí abre parênteses, a seguinte, menos o 2, vezes a parte decimal, que era 0,82, se eu não me engano, né? Pronto. Então, a gente encontrou o percentil 13, não é isso? E vamos fazer o cálculo aqui, se for usar a equação. Percentil.inc 13. Seleciono todos os dados, ponto e vírgula. Eu estou interessado na posição 13. Não, é 13%. Olha, então a gente teve o mesmo valor, tá certo? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.